Está começando A Voz do Rede. Com Eduardo Costa, Marcelo Prestes, Pedro Petrucci e Taigor Janke. No ar, A Voz do Rede. Beleza, gente, então vamos começar hoje pelo Esporte Clube Pelotas, que neste final de semana estreou na Série A2 com um empate fora de casa em Santa Maria contra o Internacional do ex-técnico Paulo Porto, que aliás... Pulou da barca, cara! Bem-vindo Pulou da barca, pulou da barca. Nenhum. Pedro Petrucci, Eduardo Costa, Taigor Janke, valeu um pontinho trazido na bagagem? Valeu pelas condições do gramado, pelas condições do jogo lá em Santa Maria. O Pelotas estreia mantendo a sua invencibilidade na segunda fase, mantendo a invencibilidade na divisão de acesso, e tem agora 2 jogos em casa, né? Guarani de Venâncio Soares e São Gabriel, que são os principais adversários do Pelotas nessa chave, nessa fase da competição. O Pelotas tem esses 2 jogos para reconfirmar, aliás, a sua posição de melhor time do grupo. Vamos ver nesses 2 jogos se consolida como o melhor time do grupo D e se credencia uma vaga na próxima fase. O Agenor não quer saber mais de invencibilidade, essa palavra para ele foi descartada, mas no jogo lá em Santa Maria, claro, teve essas condições aí deploráveis do gramado e tal, mas não foi um bom jogo do Pelotas, vale frisar assim. Alguns jogadores que são diferenciais não fizeram bons jogos. Eu destaco tanto o Giovani quanto o Adilson Bahia, que vinham sendo os diferenciais do Pelotas na primeira fase, não fizeram um excelente jogo lá em Santa Maria. No primeiro tempo até um pouquinho, depois todos caíram de produção, e acho que por isso que o Pelotas não teve uma boa atuação. E o Paulo Porto sempre faz isso, né? Ele sempre prepara um esquema tático, alguma alternativa diferente nos jogos, fez isso, né? Ele conseguiu anular as 2 laterais do Pelotas e dificultou o jogo. Uma pena até ele ter deixado o Vinícius Silva estava irreconhecível, né? A gente é acostumado a ver o Vinícius Silva jogando muito bem, apoiando. Ontem foi marcado, lá em Santa Maria foi marcado e não conseguiu jogar. Pelotas não admite, né, Pedro? Mas pelas conversas informais que a gente tem fora do ar, o Pelotas não acreditava muito no 3-5-2, né? Não acreditava e aconteceu, né? Pois é. E foi surpreendido, eu acho que foi surpreendido. Os 2 laterais, o Itaqui e o Vinícius Silva, foram marcados e o Pelotas não conseguia jogar pelos lados. Do Inter de Santa Maria. Né? Isso, do adversário. E aí a bola ficava muito nos volantes ali, no Arthur, no Golas, E a bola saía quadrada. No Jô, e não tem condições de jogar com o João Emiro, mas o jogo todo aí dificulta. O Giovani não aparecia muito, dificultou o jogo. Agora, impressionante, talvez foi o jogador que mais sentiu o péssimo gramado lá do Presidente Vargas, né, que foi o Giovani, né? Foi talvez a pior partida dele com a camisa do Pelotas. E o outro jogador que ele teria no banco que poderia colocar, o Léo Paulista, mas que tem a mesma característica. E no jogo lá em Santa Maria, na primeira fase, sentiu a mesma coisa. Ele tinha vindo de bons jogos antes e chegou lá em Santa Maria, pelo gramado ser ruim, ele sentiu muito também, como foi o Giovani ontem. É verdade. Mas assim, ó, se você fizesse um teste, rolasse a bola, ela não... Eu cheguei antes da transmissão, antes de vir pra cabine, estive no gramado, até para caminhar a gente tinha dificuldade, né? É uns calombo, umas coisas horrorosas. E outra, agora eu vou falar porque eu falei, as ruínas de Santa Maria. Cara, olha, tá atirado o estádio Presidente Vargas, já foi palco de grandes jogos pela Série A do Campeonato Gaúcho. Eu acho que manutenção há muito tempo não se dá naquele estádio. Olha, olhando assim, o estádio do Rio Grandense é o estádio que está em construção. Eu acho que quando ficar pronto vai ser melhor que o do Inter de Santa Maria, que tem uma estrutura maior, né? E até por isso tá atirado, tá virado nas ruínas. Os 2 estádios estão atirados, mas o Rio Grandense um pouco menos. Mas se é mais ajeitadinho, mas né? se tu olhares atrás das cabines, não sei se tu acompanhasse, ele tem uma piscina totalmente suja, capaz de ter dengue lá no... Presidente Vargas? Não, no Rio Grandense, cara. Ali atrás das cabines tem uma piscina totalmente suja, onde vão fazer agora ali próximo, vão fazer um restaurante, vão fazer uma quadra society, também atirada a piscina ali que poderia muito ser utilizada. Tu chega ali, olha... No Presidente Vargas, entulhos, atrás dos gols ali, os portões atirados, sujos. Tem areia, jogaram um caminhão de areia ali do lado, ali, um montinho de areia, que é isso, cara? Sem contar que bancada móvel lá do Rio Grandense, né, que nós não estamos aqui, não tem que liberar, mas é engraçado que aqui em Pelotas não se libera e lá tem. Lá onde começou toda essa imposição dos bombeiros, né? Mas eu acho assim, ó, um clube para subir de divisão, claro, às vezes acontece alguns abortos da natureza que certas equipes acabam subindo, mas tudo já começa por tu ter um projeto de
ter uma boa estrutura, pagar o salário em dia, né? E a gente já vê que são equipes que não vão subir tão cedo, porque começar pela estrutura, né? Imagina um jogador vindo pro treino numa situação deplorável. Eu não estive no primeiro jogo lá em Santa Maria, no final da primeira fase, mas segundo o Agenor falou na entrevista, a grama não foi cortada desde aquela vez. Vários jogadores disseram que inclusive piorou a situação do gramado. Eu estava naquele jogo lá e acho que realmente piorou a situação. É impressionante. Como é que consegue piorar o que já é ruim, né? E como é que se treina num estádio desse? Sei lá, de repente os próprios jogadores do Inter estão colocando a sua integridade física a risco. E muito eu acho que, não sei qual é o motivo que o Paulo Porto pediu demissão hoje, eu acho que isso aí se deve à falta de estrutura. Os guris até não gostam, que eu já repeti isso 300 vezes, vai ele falar de mas novo. O Paulo Porto, no nível que ele atingiu, não pode se submeter a esse tipo de situação. Eu concordo contigo, repete mais isso aí, mas... Isso tá chato. Pros ouvintes você não repetiu, então pode falar. Mas pra nós ele fala toda hora. Não, mas pra mim, o Paulo Porto está entre os 5 melhores treinadores do interior do estado, né? Já teve numa posição melhor. Cite os outros 4. Rogério Zimmermann, Luiz Antônio Zaluar, falei 2, né? Falou 3 agora, com o Paulo Porto. Paulo Porto, o Piccoli e o do Ipiranga lá, o Leocir da Lastra. Eu gosto do Tamar, o Tamar não tá mais aqui, né? Estaria o Lisca nessa lista aí, mas ele vazou. Mas o Tamar é considerado o interior do futebol gaúcho, né? Tá sempre que na volta. Claro, teve. Então tira o Piccoli e bota o Tamar. Pelotas, treinou para Pelotas Juventude de São Luís, o cara já tem esse status. Mas tirando então esses fatores mas aí. Falando isso da estrutura, e o Pelotas sai na frente, acho, até dos outros times, no quesito disso, né? Qual time do grupo D, do grupo do Pelotas, achava o Pelotas que tem estrutura menor que o Pelotas? Mas isso aí, o problema é que tipo, o Pelotas joga, mas ele vai ter que passar pela estrutura do Rio Grandense, vai ter que passar pela estrutura do Inter de Santa Maria, passar por todo esse tipo de situação. E quando chega pra jogar na Boca do Lobo, todo mundo se adapta a um campo bom, né? Mas o Pelotas tá tendo dificuldade de se adaptar a campos ruins, o antijogo, entre aspas. Porque, aliás, ontem foi uma carneficina. Porém, essa questão dos campos ruins, das dificuldades, todo mundo já sabe que a divisão de acesso é assim, o Pelotas tem que se adaptar a isso e é inevitável, vai ser sempre assim, Marcelo. Não tivesse caído. Né? Exatamente. E aí cai na parte tática. E o Agenor Pini concordou que naquele sentido do jogo ele precisava abrir para as laterais. E não conseguia porque estava marcado. O esquema tático do Paulo Porto onde deu certo. Ele é um treinador inteligente, sabe que não tem um time menos qualificado que o adversário, montou uma estratégia de defesa e deu certo. O Inter de Santa Maria pressionou, quase marcou gols também. Agora o Inter de Santa Maria, com a saída do Paulo Porto, talvez o Paulo Porto fosse a arma principal do Inter de Santa Maria, digamos assim, que tira leite de pedra. O Paulo Porto agora, com a saída do Paulo Porto, o Inter de Santa Maria dá uma diminuída maior ainda. Inclusive o Sérgio Xavier, que é diretor do Inter de Santa Maria, já jogou a toalha, disse que não tem chance de classificar porque achava... 2 jogos que ele jogou a toalha. Jogaria em casa contra o Pelotas, que é um adversário direto, e acabou empatando, já vinha de derrota com o Guarani. Que vão dispensar alguns jogadores, né? Sim. Até por falta de verba. Mas agora, esse ponto que o Pelotas conquistou ontem só vai ser bom se ele conquistar os 6 pontos dentro de casa, né, Eduardo? Exato. Joga agora na quarta-feira com o São Gabriel e no domingo contra o Guarani. O Guarani, principalmente, é um adversário considerado... Os dois principais adversários do Pelotas, né? O Pelotas vai brigar por essas 2 vagas com o São Gabriel e com o Guarani, sem dúvida nenhuma. Sim. São 2 adversários difíceis. O São Gabriel, que ainda não perdeu para o Pelotas esse ano. É uma morrinha, né? Inclusive o Inter também não perdeu, né? 3 empates, né? O São Gabriel foi o único time que venceu o Pelotas, né? Mas foi em amistoso, né? E não foi de 90 minutos. Né? O jogo acabou por problemas. É uma equipe morrinha, né? Eu não estive lá em São Gabriel. Aliás, eu não vi nenhum dos jogos do Pelotas contra o São Gabriel, não trabalhei nenhum dos dois. Mas, pelo que a gente pôde escutar dos colegas, é uma equipe morrinha, né? Uma equipe que... Defina uma equipe morrinha, Marcelo. Chata, que vende caro aí a vitória. Tem seus valores individuais, é um bom time, tanto que deu trabalho pro Pelotas em todas as vezes que jogou. Tá certo, então a produção foi ágil, estamos aqui na Voz do Rede, vamos conversar com o homem da Bahia, veio de lá para levar o Pelotas aí ao título da divisão de acesso, um dos destaques da equipe. Muito boa noite, Adilson Bahia. E como é que foi aquele jogo ontem lá em Santa Maria? Tava difícil da bola rolar? Boa noite. Boa noite aos ouvintes. Exatamente como você falou, foi um jogo difícil, né? Mas a gente tinha uma missão meio que difícil, que era entrar em campo sabendo que ia encontrar uma equipe qualificada, que era o Inter. Mas quando a bola rolou, não foi isso que aconteceu. Eles entraram com uma postura diferente, acabou complicando
o nosso estilo de jogo. O próprio gramado, como você citou, estava muito ruim, chuva, campo ruim, muito buraco, e eles entraram, como eu falei, eles também entraram com uma postura muito diferente. Esqueceram de jogar bola, partiram para agressão. Um jogo muito difícil, muito duro, mas graças a Deus conquistamos um ponto importante fora de casa. Agora é quarta-feira, chamar a torcida para o nosso lado, para quem vem a boca, vem anotar nosso estádio, que a gente possa sair com os 3 pontos. Adilson, no jogo a gente pôde perceber que estava bastante irritado. O que aconteceu? Que eles te provocavam, falavam alguma coisa? Não, acho que quem estava acompanhando o jogo pela rádio viu. No primeiro lance do jogo, a bola foi lançado, né, o Itaqui me lançou. Primeiro lance, o zagueiro já chegou, totalmente desleal, me dando um chute por trás. Aí eu sofri a falta e ele já começou a me xingar. Vai ser assim o jogo todo, você vai apanhar o jogo todo. E foi várias vezes que eu tomei soco, puxaram meu cabelo, cuspiram em mim mais de 4 vezes. Inclusive tomei amarelo por reclamação, né? Que eu não fiz falta nenhuma, eu sofri a falta. O jogador acabou sendo expulso, eu acabei reclamando com o juiz, tomando um cuspe na cara, e o juiz muito fraco, o juiz de nível muito baixo, acabou complicando todo um jogo, e acabei, graças a Deus, não fui expulso, mas tomei amarelo. Falaste em cuspe, né? A torcida também acabou te agredindo com cuspes, até teve uma hora que tu acabou revidando, né, Adilson? Sim, teve uma hora que perdi a cabeça ali, acabei revidando com cuspe, mas foi tomando banho também de cuspe, né? Da torcida, que foram muito cuspe ali. Uma cena desleal, uma cena que, é claro, é muito chato de acontecer no futebol, mas infelizmente aconteceu. Mas não foi só tu, o Pedro e o Eduardo estavam lá de repórter, eles levaram cusparada todo o jogo também. Foi um negócio muito chato que aconteceu naquele dia ali em Santa Maria. Espero que isso não venha acontecer mais. Mas enfim, acho que a gente está focado no restante da competição. Não foi um resultado ruim, foi um bom resultado fora de casa, um empate. Sabemos também que a gente tem um jogo a menos que as outras equipes. Agora procurar valer o mando de campo, por nosso ritmo de jogo. O time está, como eu falei, focado, esperando e ansioso por essa partida, para que a gente possa vencer o São Gabriel aqui e conquistar a liderança, ou quem sabe, né, aplicar uma goleada e assumir de vez essa liderança aí. Adilson, vamos trocar um pouco de assunto, vamos parar de falar dessa parte chata aí de briga, de time querendo fazer antijogo. Vamos falar como é que tá a tua adaptação aqui à cidade de Pelotas, ao clube de Pelotas. Tu vem sendo um dos destaques do Pelotas nessa boa campanha na divisão de acesso. Como está sendo a tua adaptação à cidade, ao clube, à torcida? Não, a adaptação aqui está sendo boa, graças a Deus. É uma cidade legal de viver, cidade boa de morar. Estou gostando muito de estar aqui esse tempo aqui em Pelotas. É bom, né? Você sai na rua, você vê o reconhecimento da torcida, te chamando, falando com você, pedindo para tirar foto. Inclusive hoje estava no mercado fazendo compra, um torcedor pediu para tirar selfie. É bacana isso, você ver que seu trabalho está sendo reconhecido pelos torcedores. Estou muito feliz aqui. Espero poder continuar assim, dando muitas alegrias ao torcedor, ao Cerulho, e que a gente possa conquistar o nosso maior objetivo, que é ser campeão e consequentemente, o acesso à primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Em 2009, né, quando o Pelotas subiu, teve o Sandro Sotile, o cara que pegou a bola de braço, botou a bola debaixo do braço e disse: eu vou subir o Pelotas. Tá pronto para ser o cara do Pelotas nessa divisão de acesso? Olha, eu venho amadurecendo muito aqui no Pelotas. A cada dia está sendo muito bom. Cada dia está sendo um dia especial aqui no Pelotas. Acho que eu estou construindo isso aqui. Espero continuar assim, fazendo gols. Já faz aí já umas 2 rodadas que eu não faço gol. Já tô no jejum, já tô sentindo falta disso. Já tá sendo chato pra mim, os próprios colegas falando, vamos fazer gol Bahia e tal. Mas isso é bom, você ver essa cobrança dos próprios colegas, você vê que se preocupa com sua boa forma dentro de campo, e espero poder continuar assim, ajudando a minha equipe e dando alegria ao torcedor ao Cerulho. Pra encerrar, faz um chamamento aí pro torcedor, encher aí esses 2 jogos, a arquibancada, e ver aí os 6 pontos para mais ou menos encaminhar a classificação. Acho que mais do que nunca a gente vai precisar do apoio do torcedor, daqueles que vêm acompanhando, dos que não vinham, que eles possam vir, que eles tragam sua família quarta-feira à noite para ver um bom jogo, que sem dúvida, quem for quarta-feira ao estádio, o que não vai faltar lá é determinação, vontade de querer vencer o jogo, e sem dúvida vai ser um bom jogo. Todos sabem que vai ser um jogo difícil, São Gabriel, uma equipe chata, mas a gente vai fazer
o nosso melhor dentro de campo, procurar fazer a vitória, construir a vitória, do começo ao último minuto de jogo, e com o apoio da torcida é fundamental, né? Como a gente fala, o torcedor é o nosso 12º jogador, então ele nos fortalece ainda mais na Boca do Lobo. Espero que eles venham, que eles possam lotar a Boca do Lobo e que eles possam nos ajudar. Valeu, Adilson Bahia, muito obrigado por atender aqui a voz do Rede, do site Rede Esportiva. Valeu, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, estou aí. Tá certo, tá aí o Adilson Bahia conversando conosco aqui, mais um convidado. Os né? Guspidos de Santa Maria, Adilson Bahia, Eduardo Costa e Pedro Petrus, que momento. A produção foi ágil, colocamos 3 na... Vocês não revidaram, né? Vocês não revidaram? Não. Não revidaram, Pedro. Pelo menos os caras não estavam, sei lá, com aquele catarro verde, amarelo. Era só babinha. Era só baba. Aquele cuspizinho transparente ali. Que nojinho. Tranquilo. Aliás, eu gostaria de saber por que o torcedor acha que nós profissionais da imprensa somos culpados de alguma coisa, né? Impressionante, que xingaram eu e o Pedro, foi uma coisa assim espetacular. Tu nem olhava porque tu ficou com medo da nossa móvel lá ser atingida depois. Né? Daqui a pouco a gente fala alguma coisa. Mas a fúria que eles estavam, impressionante. Embora o jogo foi sair de campo, cara, né? Parecia que... Tava chovendo, mas choveu mais cuspe do que água do céu, né? Mas aquilo ali é que nem... Chover água do chão é brabo, né? Se não tivesse aquela tela ali, não teria tanta aquela revolta, né? Eles sabem que ali eles não vão fazer nada, né? Querem chamar atenção, intimidar os jogadores. Já diria um amigo meu lá de Camaquã. Da onde? De Camaquã. De Camaquã. Quando tá em grupo, São Leão. Vem no X1, é um gatinho. É verdade. A gente viu esse negócio de tela lá no Ceará, os caras invadiram o campo sem tela mesmo. Mas foi só pra confraternizar. Confraternização bombástica. Se você fosse o Agenor pra encerrar o de Pelotas, trocaria alguma coisa em relação ao time que jogou no último final de semana? Se eu trocarias alguém, Marcelo? Acho que não. Não? Eu jogaria o mesmo time. Mesmo time. O meio ali com Arthur, Jô e Golas? Golas de volante. Esteves é dúvida, né? Talvez saiu com dor no pubis, né? Eu colocaria o Vinícius Golas na zaga e colocaria o João Emiro na equipe. Eu não faria isso, posso dizer por quê? Porque eu acho que tu acabaria mexendo em 2 posições que estão bem. O Golas tá bem de volante, né? O Golas já jogou de zagueiro nessa vinda do Pelotas? Já, geralmente durante os jogos... Não, ele só treinou de zagueiro. Mas durante os jogos, geralmente o Agenor faz essa alteração, né? Contra o próprio São Gabriel na Boca do Lobo, o Golas voltou pra zaga. Não, mas ele nem jogou, Foi outro jogo, contra o Rio Grande. Tiger, faria alguma alteração em relação ao time? Cara, acho que jogar não. Em casa, né? Tem que jogar em casa. Pois deles, né? Talvez entrando o Léo Paulista ali no meio, tirando o Arthur, tentar Vinícius Golas junto. Não, pelo amor de Deus, vai tirar o primeiro volante, botar já um... Não, Vinícius Golas de primeiro volante ele pode fazer. Não, o Arthur não vai sair do time, esquece. É capitão, cara. Tá, mas quem é o técnico? Sou eu? 2 caras não saem do time, ó. 2 caras... Qual a parte de se eu fosse o Agenor que tu não entendeu? Bom, mas tu não és Agenor, tu não te veste como Agenor, tu não pensas como Agenor. Aliás, eu queria me vestir como Agenor. 2 caras, que bom pra ti. 2 caras não saem do time, Arthur e Paulo Roberto. Aliás, Paulo Roberto jogou bem a última partida. E aí... Garantiu camisa 9. Mas eu tô contigo, Tiger. Eu acho que joga em casa, dá pra melhorar um pouco a qualidade do meio de campo. Tecnicamente, dá pra botar o Léo Paulista. De repente ali, ele e o Giovani participam um pouco mais. Tiraria quem? Eu botava o Galas na zaga. O Jô, tira o Jô. Ou de repente passa o jogo pra lateral, se o Itaqui não... O Itaqui tá legal, acho que joga também, né? Mas tem o Jackson agora, de opção pro Itaqui, né? O Jackson deu uma boa resposta. Se voltar, né? Tá machucado. Beleza, eu faria isso. Eu colocaria, se o Esteves não tiver condições, aliás, o Esteves ontem pra mim foi muito mal na partida. Mas o Bispo foi tão mal quanto o Esteves. Então ainda tá lógico, daqui a pouco bota o Golas na zaga. Sempre com razão, Marcelo Prestes. Marcelo Prestes sempre com razão nas suas teses. É impressionante. Acaba o programa, acaba. Tá certo, então. Não acaba não, né? Não acaba. Então não acaba, siga aí. Então tá beleza, Pelotas então tem 6 pontos aí, e se fizer os 6 pontos, deve aí já encaminhar a sua classificação pra ficar entre os 4, lá, o quadrangular final. Vamos tentar golear o São Gabriel, disse Adilson Bahia. É difícil, mas vamos. É difícil porque é uma equipe morrinha. Aliás, parabéns pro Adilson Bahia, que teve coragem de falar. Jogador às vezes fica com aquelas frases chatas pra caramba. O São Gabriel não tá ouvindo. Se ouvir não tem problema, vai perder motivado. Tá certo. Como diria a Guerrinha, né? Isso, Adroaldo Guerra Filho, o pai deles. Eu gosto muito da sinceridade dos jogadores, tanto é que antes da partida contra o Inter Santa Maria, o Léo Paulista afirmou que não está adaptado individualmente ainda. A ele, coletivamente, segundo ele, está adaptado, mas não se adaptou inteiramente ainda ao futebol gaúcho. É legal o cara dizer isso, né? Porque tem muita gente que tem medo de falar, né? Então, parabéns a ele.